Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui exclusivo para vocês e hoje, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre essa questão dessas vespas misteriosas aí que estão gerando muita preocupação nos Estados Unidos e na Europa, tá bom? Negócio aí que tá preocupando. Vamos ver como é que esse negócio vai se desenrolar, tá? Para você que não tá muito por dentro, não tem problema, vou fazer uma explicação aí para vocês, tá? Vou abordar um pouquinho o conteúdo aqui, depois eu volto vendo as mensagens e mandando um abraço para vocês, tá bom? Essa é que é considerada a maior vespa do mundo, né? Ela foi vista no estado de Washington, tá? Mas o pessoal tá falando que não tem razão para ter pânico, porque eles já estão tomando todas as medidas possíveis, tá? Eu tô me reportando uma matéria da National Geographic aqui, do último dia 7 agora de maio, tá? São essas vespas, eu botei na capa aí uma foto, né? Elas têm os ferrões longos, né? Foram vistas próximos a Blaine, no estado americano de Washington, no final do ano passado. E aí, essas são depois descobriram que se trata da vespa, vespas mandarinas, né? Que é as maiores vespas do mundo, com cerca de 5 centímetros de comprimento. Os cientistas estão com receio de que elas possam se espalhar por todo o estado de Washington e para outros lugares, né? Representando, obviamente, um perigo para as abelhas, né? Abelhas essas que a gente sabe já estão em declínio no mundo. E alguns fazendeiros relataram, né, que alguns apicultores, né, criadores de abelhas, viram que as abelhas apareceram muitas abelhas mortas sem a cabeça, né? Porque essa vespa, ela arranca a cabeça das abelhas, né? Não se sabe como os insetos foram parar nos Estados Unidos. A gente pergunta, será que foi algo proposital? Será que estamos diante de um movimento de guerra aí? A gente não sabe. Precisamos falar sobre guerra entomológica logo em seguida. Mas a chegada serviu como alerta, né? E os insetos começaram a ser divulgados nas redes sociais como as vespas assassinas do Oriente, né? Elas são nativas do leste da Ásia e do Japão, né? Conhecida por dizimar colônias de abelhas. É um negócio terrível, porque as abelhas já estão meio que quase que em extinção no mundo. E a gente sabe que sem as abelhas fazendo o trabalho de polinização, dizem que a humanidade pode ser extinta, tá? Por isso que tem tudo a ver com esse canal, uma vez que é um assunto quase apocalíptico, né? Você sumir com as abelhas do mundo, né? É um mistério que vem preocupado demais os cientistas, né? E sabe-se que esse veneno tóxico delas pode matar pessoas, tá? No Japão, uma média de 30 a 50 pessoas por ano morrem depois de serem picadas por essas vespas. Em 2013, né, quando essa população já era extraordinariamente alta, 42 pessoas morreram em uma única província chinesa, tá? Em uma única província, 42 pessoas morreram. Os acidentes mais graves, né, acontecem quando as pessoas se aproximam da colmeia. E então, é um negócio extremamente inusitado, né? Na Espanha também já teve caso de pessoas falecendo, né? Um apicultor, né? Um cara criador de abelha foi mordido na sobrancelha, perto da cabeça, veneno fortíssimo, o cara acabou perdendo a vida. Vejam que situação, né? E a gente sabe que quem estuda insetos, o biólogo especializado no estudo de insetos, é conhecido como entomologista. Entomo é inseto em grego e logia é estudo, né? Entomologia, então, é o estudo dos insetos. Só que aí existe uma coisa que poucas pessoas sabem, chamada guerra entomológica, que é o uso dos insetos no universo das guerras. E já aconteceram várias operações militares desse tipo, né? E a gente pergunta, será que essa chegada dessas vespas está dentro de algum projeto de guerra entomológica? A gente não sabe, mas vale a pena refletir um pouco sobre o que é a guerra entomológica para a gente entender o que está por trás. Vou apresentar alguns dos projetos, logo em seguida a gente faz a nossa oração do dia e eu passo aqui para mandar um abraço para vocês, dar uma olhada nos comentários, tá bom? Então, pessoal, a primeira operação é a operação Big Itch, né? Ou seja, coceira grande, né? Que é um projeto de guerra entomológica do exército americano que usava pulgas, tá? Pulgas ali como um vetor para agentes biológicos, ou seja, para disseminação de doenças, tá? E aconteceu por volta de setembro de 1974 em Utah, no estado de Utah, nos Estados Unidos. Os testes foram concebidos para determinar os padrões de cobertura e também a capacidade de sobrevivência da chamada pulga do rato tropical, tá? Para uso como
instrumento de guerra biológica como sendo vetor de doenças, tá? Então eles começaram a pesquisar nessa operação, imaginando como isso seria disseminado. A operação, segundo os relatos, ela foi bem sucedida. Os testes mostraram que essas pulgas não só poderiam sobreviver à queda de um avião, mas elas também logo se apegaram aos hospedeiros, né? Então esse tipo de arma, né, entomológica provou ser capaz de cobrir uma área-alvo de valor enorme, né? E interromper as operações por até um dia. Então, a ideia era jogar isso e depois, né, disseminar. A operação deu certo, tá? Operação Magic Sword, né, Operação Espada Mágica, né? Envolveu 1965 militares americanos com o objetivo de testar também a liberação por mar de insetos vetores de agentes biológicos. Tá? A operação foi realizada em 1965, foi projetada para verificar essa eficácia, né, desses mosquitos vetores no mar. Foi realizada na costa sudeste dos Estados Unidos e empregou os mosquitos que transmitiam a febre amarela, né? A ideia era avaliar os hábitos de mordida logo depois do seu lançamento, tá? O resultado foi o seguinte, né? Mostrou que, quando combinado com os ventos oceânicos, mostrou que os mosquitos podem viajar até 3 milhas e meia da costa. Então, com o vento favorável, você pode soltar eles conseguiram soltar os mosquitos e eles viajaram esse percurso inteiro, tá? E então foi uma conclusão interessante. Depois, uma das mais famosas, a Operação Big Buzz. Não buzz de ônibus, tá? É B-U-S, é B-U-Z-Z, Big Buzz tipo grande zumbido. A Operação Zumbido Grande, né, o Big Buzz, foi uma operação também realizada no estado da Geórgia, em 1955. O experimento tinha como objetivo soltar 300 mil mosquitos de aeronaves através do método de dispersão, né? Então eles passavam com os aviões soltando os mosquitos para ver como é que o mosquito ia se disseminar naquela área, tá? Então ela aconteceu em maio de 1955 na Geórgia. Eles lançaram o maior agente assassino do mundo, que é o mosquito Aedes aegypti, tá? Segundo, a ideia era ver quanto tempo eles sobreviveriam e como seria, como eles se espalhariam nessa região. Obviamente, eles soltaram mosquitos não contaminados, tá? Eles só queriam ver como é que seria a disseminação e a dispersão deles no solo. Então, no total, né, cerca de 1 milhão de mosquitos fêmeas foram criados para o teste. Os restantes dos mosquitos foram utilizados ali como teste de munição, né? Esses mosquitos eles foram dispersos de aviões a cerca de 90 metros de altura acima do solo, se espalharam por conta própria devido ao vento, tá? Então, eles chegaram a recolher mosquitos até em quilômetros de distância ali da disseminação, e foi uma operação também extremamente estranha. Além disso, teve a operação Mayday, que envolveu uma série de testes ali entre abril e novembro de 1956, e a ideia era também analisar como esses mosquitos se dispersariam, né? É claro que pensando também em termos de proteção, pensando como a gente poderia se proteger, como os americanos se protegeriam de um ataque externo usando mosquitos, tá? Esses mosquitos foram libertados no nível do solo, né, em Savannah, na Geórgia, e depois foram recuperados usando armadilhas com gelo seco, né? A operação foi declassificada pelo exército americano no relatório de 1981, tá? Mostrando para vocês aí que existe isso, né? E lembrando a vocês, várias pesquisas já mostram que o ser vivo que mais mata no mundo hoje é o mosquito Aedes aegypti, tá? Então as mentes diabólicas e malignas, claro, vão olhar e vão pensar, opa, vamos usar isso aqui como instrumento de guerra, então, tá? Então, para terminar, a Operação Dropkick, né, aconteceu entre abril e novembro de 56. Eles tinham como objetivo testar também mosquitos para realizar uma guerra entomológica, tá? Então eles lançaram lá na Geórgia também e tiveram também testes em Avon Park, na Flórida. Mostraram que o mosquito pode ser distribuído por meio de vários dispositivos. Tem um filme muito famoso, né, que é o Doctor Strangelove, também se refere a essa operação.
e a série de TV Archer também, que é o arqueiro, né? Também tratou desse experimento, tá certo? Além disso, claro, né, só para lembrar vocês que a Força Aérea dos Estados Unidos desenvolveu robôs em formato de insetos para fazer missões de espionagem, né? Você já deve ter ouvido falar nisso, não só em forma de mosquito, mas em forma de abelha também. Além disso, também já usaram vários tipos de animais como estratégia militar, como os baleias, golfinhos e insetos ciborgues também, tá? Eu vou deixar esses links depois na descrição do vídeo para vocês, tá certo, pessoal? Mas é claro, né, pessoal, quando a gente pensa de infestação de insetos, é difícil a gente não lembrar das pragas do Egito, né, do juízo de que Deus lançou lá no Egito. Então, fica esse pensamento, né? Será que isso tem a ver com uma questão meio de final dos tempos, uma questão apocalíptica, né? Lembrando que o sumiço das abelhas é considerado algo gravíssimo aí para um grande obstáculo para a humanidade, né? É só você pesquisar sobre a extinção das abelhas, que vocês vão ver o quão sério é isso. E lembrando, né, que essa vespa gigante, ela ajuda a diminuir ajuda a diminuir a população de abelhas, né? A gente tem uma matéria aqui de 2016, por exemplo, abelhas entram na lista de espécies em extinção. Isso é extremamente preocupante, porque elas fazem um papel fundamental dentro da polinização, dentro da disseminação dos pólens, né? Então é isso, galera. É o momento da gente estar ligado no que está acontecendo. Jesus falou sobre vários sinais que antecederiam o final dos tempos. E então, por causa disso e de tudo que a gente já está vendo no mundo, a gente vai orar, tá certo? Então é isso. Vamos orar nesse momento. Depois eu volto aqui mandando um abraço para vocês, tá bom? Senhor Deus, nós entramos na tua presença nessa terça-feira, dia 12 de maio de 2020, pedindo perdão pelos nossos pecados, reconhecendo a nossa condição pecadora, a nossa limitação, a nossa total dependência de ti. Somos totalmente dependentes da tua graça, do teu poder, da tua unção, do teu renovo, ó Deus. E nós te pedimos nessa tarde, Senhor, venha com a tua cura sobre nós, declaramos a falência de toda enfermidade. Te pedimos, ó Deus, venha com a tua restauração, com o teu renovo. Nós sabemos que tu és o nosso Deus provedor, tu és o nosso Jeová Jireh, o Deus da provisão. Nós te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, venha com cura, venha com restauração das finanças, restauração econômica, restauração das empresas, ó Deus. Nós repreendemos a falência, o desemprego, as enfermidades. Visitam aqueles que estão em estado de necessidade nesse momento, Senhor, com a tua provisão sobrenatural. Cura a nação brasileira, perdoa os nossos pecados, livra-nos de toda maldição, seja maldição histórica ou maldição causada pela atual geração que vive no Brasil. Nós pedimos intercessoriamente aqui como sacerdotes diante da tua presença, perdão pelos nossos pecados, ó Deus, purifica a nação brasileira com teu sangue, com o fogo do teu espírito, com a água da tua palavra, que o Senhor possa convencer os brasileiros do pecado, da justiça e do juízo, para que eles possam se arrepender, mergulhar os teus pés e receber a restauração, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos a Deus, abençoa a nação brasileira, abençoe as pessoas em posição de decisão, os tomadores de decisão, seja no poder executivo, legislativo e judiciário, os tomadores de decisão no setor privado também, aqueles que estão gerenciando o Brasil nesse momento de crise, dê a eles sabedoria, Senhor, inteligência para poder criar meios para que nós possamos contornar essa crise. Abençoe as pessoas na área médica, Senhor, hoje é dia do enfermeiro, nós pedimos abençoe todos os enfermeiros, aqueles que estão na linha de frente nessa luta, Pai, em nome do Senhor Jesus. E nós pedimos, Pai, que os cientistas, Pai, os médicos, os enfermeiros e todos aqueles que trabalham na área de saúde sejam visitados pelo Teu Espírito com curas para essa enfermidade, com soluções médicas, com terapias completamente eficazes, Pai. Assim nós te pedimos nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. E encerramos esse momento com a oração que Cristo nos ensinou, que diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, pessoal. Deus abençoe vocês, tá? Em nome... Branco, Dani, tá pedindo oração pelo filho, Daniel Wagner, que mora no Brasil, ela mora na Itália, ele tá com depressão e ataque de pânico. Vani Branco? Tá? A Vani Branco pediu oração pelo filho Daniel. A gente vai orar aqui em nome de Jesus. Senhor Deus, abençoe o Daniel, Pai.
A tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Derrama a alegria do Senhor sobre ele, que ele seja visitado pelo teu Espírito Santo, Pai, nesse momento, em nome do Senhor Jesus. E nós te pedimos, Pai, venha com a tua cura sobre o Daniel, que ele seja plenamente restaurado pelo toque do teu Espírito. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. A Lívia Almeida se tornou membro, seja bem-vinda. Gutenberg Araújo aí, perguntando qual é a prática, né, daquela ideia que os filmes preparam a população para os eventos futuros. Se chama, Gutenberg, programação preditiva, tá? Se você quiser dar uma olhada, vê o vídeo que eu fiz no meu canal, Daniel Lopes, sobre os Simpsons, tá? É só você botar Daniel Lopes Simpsons que você vai ver o vídeo onde eu trato desse assunto, tá bom? A Bianca Herrero pedindo para orar por aqueles que estão com dengue, né? Deus abençoe. Nós repreendemos o vírus da dengue, Pai. Profetizamos cura em nome do Senhor Jesus. A Nick falando Maranata, né? Fátima, que Deus nos abençoe. Mara Correia aí falando amém. Tiago Oliveira, Ana Lúcia Costa. Então, pessoal, lembrando a vocês que a gente está com uma promoção muito legal na livraria Daniel Lopes, tá? Temos vários livros em promoção, falei lá no outro canal, vale a pena vocês darem uma olhada. Vou deixar o link aqui da livraria para vocês, para facilitar aqui. Eu tenho várias lojas virtuais diferentes, né? Porque cada uma é parceria com um tipo de grupo diferente. Então a promoção dessa vez é a Livraria Daniel Lopes, tá? Então a Livraria Daniel Lopes está aí, os links estão aí para vocês. Lembrando, quem se torna membro tem acesso ao curso exclusivo que a gente está estudando lá, que é o curso RAARP, Guerra Climática e Controle Mental, tá? O pessoal está gostando muito. E obrigado, Bárbara Gama. Eu tô deixando o link aí para quem quiser se tornar membro, tá bom, pessoal? Obrigado pelo apoio. A gente volta amanhã, se Deus assim permitir, às 4 da tarde, com mais um vídeo exclusivo para vocês. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós, não só hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Um abraço para Lucimara, Neide, Fátima, Cristiane, Fernanda de Paula, Edna Cacitas, tá? Deus abençoe todos vocês, em nome do Senhor Jesus.